Sou um homem doente. Sou cruel. Não tenho atrativos. Sou totalmente sem graça. Sofro do fígado. Aliás, eu não entendo bulhufas da minha doença e nem sei exatamente o que é que me dói. Não me trato. Nunca me tratei. Se não quero me tratar é de raiva. Eu sei perfeitamente bem que com isso eu só posso prejudicar a mim mesmo, a mais ninguém. Mesmo assim, se não quero me tratar é de raiva. Se o fígado me dói, pois que doa ainda mais. Faz muito tempo que eu vivo assim, uns 20 anos. Agora eu tenho 50. Antes eu trabalhava no serviço público. Fui um funcionário cruel. Eu era grosseiro e encontrava prazer nisso. Já que eu não aceitava propinas, eu tinha que me recompensar, pelo menos, de alguma maneira. Quando alguém se aproximava da minha mesa para me solicitar alguma coisa, eu sentia um prazer indizível quando eu conseguia dificultar a vida de alguém. Quase sempre eu conseguia. Mas dentre esses imbecis, particularmente eu não podia suportar um certo oficial, porque ele não se deixava intimidar pela minha grosseria. Estivemos em guerra durante 1 ano e meio, mas eu venci! Eu venci! Venci! Finalmente! Isso se passou ainda na minha mocidade. E sabem os senhores em que consistia exatamente o ponto principal da minha raiva? A questão toda, a minha maior canalice, é que eu sabia, envergonhado, que não só eu não era mau, como eu não era nem mesmo uma pessoa enfurecida. Eu apenas assustava pardais, sem nenhum propósito, e com isso eu me divertia. Eu menti antes quando disse que era uma pessoa cruel. Menti de raiva, porque no fundo eu nunca consegui me tornar mal. Nem para isso eu prestava. Muito antes, pelo contrário, havia delicadezas dentro de mim que insistiam em sair, mas eu não deixava de propósito, eu não a soltava. O resultado disso é que eu não consegui me tornar nada. Nem mal, nem bom, nem canalha, nem homem honrado, nem herói, nem inseto. Eu não sou nada. Eu vivo aqui, só no meu canto, torturando a mim mesmo com a desculpa esfarrapada de que um homem inteligente do século XIX como eu não pode necessariamente se tornar nada. Só um tolo. O homem de consciência desse nosso século XIX, ele tem a obrigação moral de ser uma pessoa sem caráter. Um homem com caráter é um homem com caráter. Um homem com caráter é uma pessoa limitada. Essa é a minha convicção aos 50 anos. Eu tenho agora 50. 50 anos é toda uma vida. É a velhice mais avançada. Viver além dos 50 é indecoroso, é vulgar, é imoral. Quem vive além dos 50? Os tolos e os canalhas. E digo isso na cara de todos os anciãos respeitáveis de cabelo branco. Digo isso na cara de todo mundo. Eu tenho o direito de dizer isso, porque eu mesmo vou viver até os 60, até os 70, até os 80. Porque eu sou muito canalha.
Vocês querem saber quem eu sou realmente? Eu sou um inspetor colegial. Quer dizer, eu fui. Eu tinha essa função, mas era apenas para ter o que comer. Aí depois, quando um dos meus parentes me deixou 6.000 rublos no testamento, então eu me aposentei e mudei para cá. Esse lugar detestável, quase fora da cidade. A vida em Petersburgo está se tornando prejudicial para a minha saúde. Mas, com a parte dos recursos que eu disponho, está cada vez mais caro morar aqui. Mesmo assim, eu vou continuar em Petersburgo. Eu não vou sair de Petersburgo, eu vou continuar em Petersburgo, porque não interessa. Que diferença faz? Eu vou ficar, não vou ficar em Petersburgo? Como a gente só fala da gente mesmo, eu vou falar de mim, queiram os senhores ouvir ou não. Eu não consegui me tornar nem mesmo um inseto. E olha que eu tentei. Eu tentei, mas nem isso eu mereci. Tudo por causa dessa minha consciência exagerada. Consciência é uma doença. Uma verdadeira e profunda doença. Pelo dia a dia do ser humano seria mais do que suficiente a consciência do homem comum. Para vocês que não sabem, a consciência do homem comum ela é metade ou um quarto menor do que a de uma pessoa evoluída do nosso século XIX, que ainda por cima tem a infelicidade de morar em Petersburgo, cidade mais abstrata, mais premeditada do mundo. Há cidades premeditadas e não premeditadas. Petersburgo é uma cidade premeditada. Qualquer consciência é uma doença. Quanto mais eu via o belo, o sublime na natureza, quanto mais consciência disso eu tinha, mais eu chafurdava no meu lodo, mais atos indecorosos eu praticava. Mas essa não é a questão principal, não. A questão principal é que eu tinha consciência disso. E essa consciência me dizia que tudo isso era normal. No início, bem no comecinho, eu sofri. Sofri muito. Eu não sabia que isso acontecia também com as outras pessoas, então eu me escondi isso comigo o resto da vida como um segredo. Eu sentia vergonha, mas ao mesmo tempo eu sentia uma satisfaçãozinha secreta, anormal, sórdidazinha, toda vez que eu voltava para o meu canto numa daquelas noites repugnantes de Petersburgo, então eu descobria que naquele dia eu tinha cometido mais uma canalice. Por dentro eu me remoía. Eu me remoía, eu me torturava, eu me sugava, até que essa amargura inicial dava início primeiro a uma doçura infame, maldita, e depois se transformava num deleite, um deleite. Os senhores também já tiveram esse tipo de deleite? Confesso, tiveram sim. Aquele deleite que deriva da consciência de que você está humilhado, que você já não tem mais
por onde fugir, você já não pode mais mudar. E mesmo que quisesse, talvez você não pudesse, você não teria nem no que se transformar. Não há o que fazer, é inércia. Você é um patife que sabe que no fundo é realmente um patife. Eu sou uma pessoa com amor próprio exagerado. Mas houve uma época em que se eu levasse um tapa, ou se alguém me torturasse até eu virar pasta, talvez até eu gostasse disso. Eu sentiria até um certo tipo de prazer. Eu sou um culpado sem culpa. Todos somos culpados, não há o que fazer. Só que eu sou mais culpado do que todo mundo, porque eu sou mais inteligente. E até disso eu me envergonhava. Eu olhava para o lado, eu não tinha coragem de olhar para as pessoas e ver que eu era mais inteligente do que elas. Eu sou um calhorda. Mas também, se eu fosse generoso, essa generosidade não serviria de nada, só aumentaria o meu sofrimento, porque eu iria ver a inutilidade da generosidade. Diante de uma ofensa, generosidade não serve nem para perdoar, porque não há o que perdoar. Não há o que perdoar quando se tem a consciência de que somos todos canalhas, medíocres, sem remédio, sem saída, porque essa é a natureza humana. Como agem as pessoas que sabem se vingar e de alguma forma fazer prevalecer os seus direitos diante de uma ofensa, por exemplo? Quando elas estão imbuídas por esse sentimento de vingança, não vive nada fica dentro delas além desse sentimento. Então ela se lança nesse sentimento como um touro enfurecido, abaixando os chifres, e só vai parar quando enfiar os chifres no muro. Aí então ela se dá por vencida, e nisso ela é sincera. O muro a acalma, talvez possua até um significado místico. Já eu, um ser pensante, consequentemente inerte, eu não tenho essa sinceridade. Esse ser é um ser direto, é o ser verdadeiro, é o homem normal, tal como sua terna mãe, a natureza, gostaria que ele fosse quando carinhosamente o colocou sobre a terra. Eu invejo esse homem até a medula! Ele é um imbecil, claro, mas o homem comum tem mesmo que ser imbecil. Pode ser que isso seja até bonito. Já eu, um ser pensante, eu vou ser tomado por um pensamento vil, e vou chamar isso de desejo de justiça. Ressentido, magoado, remoendo sentimentos. Esse homem que procura a justiça, ele vai se sentir um camundongo, um infeliz camundongo, que além de toda a sujeira inicial, consegue mergulhar num monte de outra sujeira formada por perguntas e dúvidas, e independente da sua vontade, vai mergulhando numa gosma fatal, fétida, formada por não respostas e por cusparadas dos homens de ação, que agora, na forma de juízes e ditadores, riem do nosso camundongo às gargalhadas. Ao camundongo só resta fazer um gesto de pouco caso com a patinha, desistir com um sorriso falso que não convence nem a ele próprio, então se esgueirar para dentro do seu buraquinho. E uma vez lá, no seu subsolo putrefato,
o nosso camundongo ressentido, magoado, mergulha num rancor frio, peçonhento e eterno. E nos próximos 40 anos, ele vai ficar vasculhando a ofensa sofrida nos seus mais vergonhosos detalhes. Passará tudo em revista, não deixará passar coisa alguma. Talvez até dê início ao seu projeto de vingança, mas aos poucos, devagar, com bobaginhas, escondido atrás do fogão, incógnito. E ainda no seu leito de morte, ele vai lembrar de tudo novamente com os juros que se acumularam esse tempo todo. Eu sou um desses. Com certeza, eu mesmo não me respeito. Será possível que um homem possa ter um mínimo de respeito próprio depois de ter tentado buscar prazer na própria humilhação? De propósito, eu me meti em certas situações nas quais eu nem era culpado. Não havia baixeza maior. Eu me comovia, me arrependia, derramava lágrimas. Sem fingir, que é pior, porque eu enganava a mim mesmo de verdade. Então vinha um prazer enorme. Me dá nojo recordar tudo isso agora. Como era asqueroso também naquela época. Depois que não mais um minuto eu costumava perceber que tudo aquilo era mentira. Uma mentira vulgar. Todos aqueles arrependimentos, enternecimentos e promessas de regeneração, tudo mentira. Os senhores poderão me perguntar, mas por que você se torturava tanto desse jeito? Porque era muito chato ficar sentado de braços cruzados. Então, eu me entregava a essas esquisitices. Eu criava uma vida para mim, ao menos para viver, de alguma forma. Quantas vezes eu não me senti ofendido, sem nenhum motivo real para isso, apenas porque eu queria. E eu sabia que eu havia me sentido ofendido sem razão. Havia apenas bancado o ofendido. Mas eu levava aquilo tão a sério que no final eu acreditava que eu estava mesmo ofendido. Toda a vida alguma coisa me arrastou para essas esquisitices, a tal ponto que eu perdi o domínio sobre mim mesmo. Numa outra ocasião, eu tentei a todo custo me apaixonar. 2 vezes até. E sofri. Sofri, senhores, como eu sofri. No fundo, a pessoa não sabe que está sofrendo, mas eu sofria. E era um sofrimento real, verdadeiro. Eu sentia ciúme. Eu ficava fora de mim. E tudo por tédio. Tudo por tédio. O resultado disso raiva, ira. Eu sofro de raiva. O fígado me dói. A boca amarga. Eu vomito pico. Assim eu fui arrastado pela inércia. Sim, porque o produto direto, genuíno da consciência é a inércia. É ficar sentado de braços cruzados, sem fazer nada, conscientemente. Se eu pudesse não fazer nada, pelo menos por preguiça. Eu poderia até ter uma carreira, preguiçoso e comilão. Mas não um comilão qualquer, não. E sim um que tivesse sensibilidade para tudo que é belo e sublime. Eu transformaria tudo que há no mundo em belo e sublime. Eu encontraria o belo, o sublime na mais tosca porcaria. Um pintor pintou um quadro sobre a última ceia. Então eu vou brindar a saúde do pintor que pintou o quadro. Sim, porque eu amo o belo e o sublime. Então eu arranjaria uma bela pança, um queixo triplo, um nariz vermelho, e todo mundo que cruzasse por mim iria dizer:
Eis um homem de mérito, isto sim é que é um homem de verdade. Digam os senhores o que quiserem, mas é muito bom ouvir elogios nesse nosso século tão negativo. Só que tudo isso não passa de sonhos dourados. Me diga, quem primeiro determinou que o homem só age mal porque ele não conhece os seus verdadeiros interesses, mas que se lhe desse instrução, se lhe abrisse os olhos para os seus sentimentos reais, verdadeiros, ele imediatamente deixaria de agir de modo sórdido e passaria a ser bom e nobre, porque conhecendo os seus verdadeiros interesses, ele veria no bem a sua própria virtude. Criancinha pura, inocente. Em primeiro lugar, quando foi que o homem agiu movido por seus interesses verdadeiros? O que dizer dos milhões de fatos que comprovam que conscientemente o homem agiu na direção contrária? Contra tudo, sem que nada, ninguém o obrigasse a isso apenas porque ele queria. Os senhores seriam capazes de determinar com absoluta precisão em que consiste verdadeiramente a vantagem para o ser humano? E se a vantagem estiver no pior para ele mesmo? Porque, segundo os senhores, as vantagens são o bem-estar, a riqueza, a liberdade, a felicidade e por aí vai. De modo que qualquer ser humano que deliberadamente excluir algum item dessa lista será para os senhores um obscurantista, ou mesmo um louco. Não é isso? Mas vejam que coisa curiosa. Eu tenho um amigo, mas ele é amigo dos senhores também. E de quem ele não é amigo? Pois bem, esse nosso amigo começa por nos afirmar de maneira clara, pomposa, como precisamente se deve agir para estar de acordo com as leis da razão e da verdade. Ele fala com emoção, com compaixão sobre os valores humanos eternos. Ele ri dos idiotas míopes que não sabem nada sobre as suas verdadeiras virtudes e nem sabem o real significado delas. E 15 minutos depois ele faz uma enorme cagada. Ele age exatamente no sentido contrário, contra tudo que ele próprio acabou de afirmar. Eu devo adverti-los de que esse nosso amigo é um personagem coletivo. Por isso seria muito difícil responsabilizar somente a ele. Mas é aí mesmo que eu quero chegar, senhores. No perigo do personagem coletivo. Olhem agora ao seu redor. Sangue correndo como rios. Brindado com alegria como se fosse champanhe. Isso é o nosso século XIX. Olhem ao seu redor. Veja o que nos rodeia no nosso país e nos outros. Nós somos governados por caricaturas. Em que a humanidade está avançando? Em que? Já notaram que os sanguinários mais refinados são muitas vezes os cidadãos mais civilizados? Dizem que Cleópatra gostava de enfiar alfinetes de ouro nos seios de suas escravas. E que ela sentia um enorme prazer com isso. Os senhores dirão, mas isso foi numa época relativamente bárbara. Só que ainda hoje se enfiam alfinetes. A barbárie é ainda a mesma barbárie. Porém, os senhores estão plenamente convencidos de que o homem se tornará novamente bom, nobre, quando a natureza e o bom senso reconduzirem ao seu caminho verdadeiro. Nesse tempo, tudo isso os senhores é que dizem. Surgirão novas relações econômicas, então seremos visitados pelo pássaro azul. Não se pode garantir que esse novo tempo será terrivelmente enfadonho, porque o que haverá para se fazer? O que haverá para se fazer se tudo estará disposto numa tabela? Mas em compensação,
tudo será extremamente sensato. E o que não se fará por puro tédio? Alfinetes de ouro são fincados também por tédio. Pode acontecer de alguém gostar de ter seios de ouro fincados nos próprios seios. Não me admira nada se, nesse novo tempo, sem nenhum aviso, em meio ao futuro bom senso geral, surgiu um cavaleiro com feições nada nobres, fisionomia retrógrada, zombeteira e de mãos na cintura a gritar: então, senhores, que tal darmos um pontapé em todo esse bom senso, mandá-lo para o diabo e voltarmos a viver de novo na nossa mais amada e estimada barbárie? E encontraria seguidores, porque assim é o espírito humano. Porque o homem só se compraz numa vontade independente. Custe ela o que custar, e não importa onde possa conduzir. E essa vontade, o diabo conhece bem. Conhece bem. Minha vida sempre foi sombria, solitário, sem amigos, cada vez mais enfurnado no meu canto. Na repartição eu não olhava para ninguém. Meus companheiros achavam excêntricos e às vezes até me olhavam com uma certa repulsa. Às vezes eu me perguntava: será que além de mim, ninguém mais tem essa sensação de ser olhado com repulso? Mas um dia eu aceitei sair com eles à noite. Fomos numa recepção que davam, não sei para quem, no hotel de Paris. Foi então que subitamente vi ao meu lado dois olhos bem abertos que insistentemente me olhavam com curiosidade. Era um olhar frio, indiferente. Um pensamento sombrio passou pela minha cabeça e tomou todo o meu corpo. Era uma sensação horrível, semelhante à que se tem quando se entra num porão frio, bolorento, como esse em que eu vivo agora. Eram precisamente aqueles dois olhos me olhando naquele instante. Passaram-se umas 2 horas sem que eu dissesse uma palavra àquela criatura que me olhava. Eu nem achava que isso fosse necessário, pelo contrário, o silêncio me parecia até bastante agradável. Eu continuei olhando para ela ainda durante muito tempo, mas ela não baixava o olhar e não desviava os olhos dos meus. Então, aquilo começou a me dar um certo pavor.
misturado com um sentimento de depravação. Qual o seu nome? Perguntei para acabar logo com aquilo. Lisa. Ela respondeu, baixando os olhos. Pouco me lembro do que se passou depois. Apenas de ter começado uma certa confusão com não sei quem que começou a dirigir gracejos a Lisa. Lembro também que o prejuízo foi enorme. Na manhã seguinte, depois de horas em que dormi pesadamente como chumbo, eu fiquei surpreso com o meu sentimentalismo com Lisa. Então eu entendi. Qualquer um está sujeito a ter um ataque de nervos, como uma mulherzinha, que diabo? Mas para quê? Para quê eu fui dar a ela o meu endereço? Para quê? De repente se tornou um tormento para mim a possibilidade de Lisa aparecer na minha casa. O engraçado é que de todas as recordações da véspera, a dela me torturava de uma maneira diferente. Na manhã seguinte, de tudo mais, eu já havia me esquecido, mas quando lembrava de Lisa, me dava um sentimento ruim. Era como se ela fosse a única causa do meu tormento. Mas o que eu vou fazer se ela vier aqui? O que eu vou fazer? Ela vai me ver nessa roupinha rasgada. Ainda ontem eu surgi diante dela como um herói e agora... É incrível que eu tenha decaído tanto. Esse lugar está em condição de miséria. Essas cadeiras velhas, esse tapete poeirento. Essas paredes cheias de infiltrações, traças e teias de aranha. Ela vai ver tudo isso. E ainda vai passar por Apolão. Esse meu criado que eu insisto em mantê-lo aqui, só por covardia de jogá-lo na rua. Vai me ofender, Lisa, só para me atingir. E eu vou me acovardar, como sempre, vou ficar fazendo gestos curtos, que é para não recender o cheiro fétido da minha roupa mal lavada, que demora um século para secar nesse sarcófago em que eu me enfiei. Eu vou ter que mentir, eu vou ter que fingir de novo usar aquela máscara desonesta, mentirosa. Mas desonesta por quê? Ainda ontem eu falava com ela e meu sentimento era verdadeiro. Eu falava com verdade. O que eu queria era despertar nela sentimentos bons. Ela até chorou. Isso foi bom. Que olhar triste, retorcido, sorriso. Tudo isso havia no rosto dela naquele instante. E hoje, depois de 15 anos, eu ainda me lembro de Lisa com aquele mesmo sorriso triste e desnecessário. Às vezes eu pensava, eu mesmo, procurar a Lisa, pedir que ela não viesse à minha casa, contar toda a verdade, mas quando eu lembrava dela, me dava uma raiva, uma vontade de espancá-la. Eu seria capaz de cuspir na cara dela se ela aparecesse lá. Aí, sempre passou um dia, um outro, um terceiro, ela não veio. Então eu comecei a criar ânimo. Eu comecei a sair de casa. E às vezes à noite, depois das 9 horas, quando eu ficava mais calmo, eu até sonhava. E de maneira bastante doce. Eu vou salvar Lisa, justamente por ela vir à minha casa. Eu vou instruí-la, fazê-la evoluir, para ela descobrir que me ama apaixonadamente. Então eu vou fingir surpresa. Eu não sei por que finjo, mas talvez para a história ficar mais bonita. Então, ela, toda emocionada, vai se jogar nos meus pés e vai me dizer que eu sou o seu salvador e que ela me ama mais que a tudo no mundo.
Então eu digo, mas Lisa, será possível que você pensa que eu não descobri o seu amor? Eu descobri tudo, eu vi tudo, mas eu não ousei ser o primeiro a pretender o seu coração porque eu exercia influência sobre você. E eu não queria que, por gratidão, você se sentisse obrigada a corresponder ao meu amor. Então, isso é despotismo, isso é indelicado. Nesse momento eu embrenhava numa sutileza bem europeia, à la George Sand, de uma nobreza indescritível. Mas agora você é minha. Você é minha obra. Você é pura, bela. Você é minha esposa maravilhosa que em minha casa, livre e orgulhosa, entra como legítima senhora. Então nós começaríamos a viver a nossa vida, né? Poderíamos fazer uma viagem ao estrangeiro, escolher o nome dos nossos filhos, etc, 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 etc. Aquilo tudo acabava me nauseando. Eles não vão deixar a canalinha sair de lá. Eles não deixam que elas saiam, principalmente à noite. Eu não sei porquê, mas eu meti na minha cabeça que ela viria à noite, precisamente às 7 horas. E depois eles disseram que o serviço ainda não era seguro, de modo que pode ser que ela venha. Não, mas se ela tivesse que vir, ela já teria aparecido. Mas apenas Apolão me distraía desses pensamentos. Espicaçar o nauseabundo Apolão, o pestilento que eu odiava. Mais do que a tudo no mundo, eu odiei. Apolão era um homem de meia idade, com nada importante. Trabalhava como alfaiate uma parte do dia. Ele me detestava além do limite. Olhava todo mundo de cima. Bastava ver aquela cabeleira de cabelo louro claro, muito alisado, com um tupete untado com azeite que ele armava no meio da testa. Aí todo mundo achava que estava diante de alguém que jamais duvidava de si mesmo. Ele tinha uma autoestima que só cairia bem em Alexandre da Macedônia. Ele era apaixonado por um botão seu, uma unha sua. Ele me detestava. Fazia questão de deixar claro para todo mundo que me achava o cara mais idiota da face da terra. Se me mantinha por perto, era porque ele podia receber de mim todo mês um salário. Ele concordava em não fazer nada na minha casa por 7 rublos mensais. Mas não era isso que me causava mais aversão. O que me irritava é que ele tinha um jeito chiado de falar. Ele tinha a língua maior que a boca. Então ele chiava, ele cesseava constantemente. E ainda tinha orgulho disso. Achava que o chiado lhe dava uma dose maior de dignidade. Eu andava tão raivoso naqueles dias que eu decidi que iria castigar Apolão. Iria atrasar em 2 semanas o salário dele. E nem falaria nada. Que era para obrigá-lo a ser o primeiro a tocar no assunto. Aí então, eu explicaria para ele. Falei, ó, o seu dinheiro está aqui, reservado para isso, mas eu não vou te pagar. Não vou pagar enquanto você não vier de cabeça baixa, com humildade me pedir. Aí, pode ser até que eu releve. Caso contrário, vai ter que esperar 2 semanas, 3 semanas, um mês inteiro, o tempo que eu quiser. Foram 4 dias. No início ele fez o que sempre fazia. Começava por me lançar um olhar severo, que sustentava por alguns minutos. Só que dessa vez, mal começaram as chantagens dos olhares severos, eu voei sobre ele e falei, o que é que você está fazendo aqui? Ei, por que você entra no meu quarto sem autorização? Vamos, responda! Eu devo ter falado tão alto que ele ficou parado, só me olhando. Responda! Vamos, o que é que você veio fazer aqui? Se o senhor tem alguma tarefa para mim, eu deveria executar. Não é isso! Não é isso, canalha! Eu vou lhe dizer por que é que você veio aqui. Você veio aqui porque eu não paguei o seu salário.
Mas você não quer, por orgulhosinho, idiota, se curvar e pedir. Pois saiba que eu não vou pagar. O seu dinheiro está aqui, ó. Está aqui, reservado para te pagar, mas eu não pago. Não pago enquanto você não vier de cabeça baixa, com muita humildade, me pedir. Eu não tenho que pedir o que o senhor me deve. E eu posso dar queixa sua no distrito. Pois vá! Vá! Cobra venenosa! Sujeitinho vagabundo! Se não fosse Lisa, nada disso teria acontecido. Fui atrás dele de novo. Apolão, vai agora! Vai agora no distrito e traga o policial aqui! Nesse minuto, vai! O senhor está realmente fora de si, porque não vai acontecer nada. Vai! Eu já ia dando um murro na cara dele e nem percebi o barulho do vestíbulo que se abriu e uma pessoa entrou. Era ela. Petrificado de vergonha, eu corri para o canto. Fiquei ali, apoiado na parede, até que eu vi os passos lentos de Apolão. Tem uma tal aí procurando pelo senhor, Lisa. Ficou ali me olhando com aquele olhar irônico. Fora! Fora! Nesse momento, os relógios da minha casa bateram às 7 horas. E minha casa, livre e orgulhosa, entra como legítima senhora. Fiquei ali, sem ação, tentando me arrumar no roupãozinho rasgado. Apolão se foi, mas isso não me trouxe nenhum alívio. Senta. Ela se sentou e não disse uma palavra. O máximo que ela poderia ter feito era fingir que não tinha percebido nada, mas não. O olhar dela denunciava que ela tinha visto tudo. E naquele momento eu soube que Lisa me pagaria caro por aquilo. Olha, Lisa, você me pegou num momento bastante estranho. Não vá pensar, sei lá o quê. Eu não me envergonho de ser pobre. Pelo contrário, eu tenho até orgulho. Eu sou pobre, mas eu tenho uma alma nobre. É possível ser pobre e ter nobreza na alma. Você quer um chá? Não. Espera. Fui até a caixa do dinheiro e corri para o quarto de Apolão. Apolão! Apolão! Apolão, veja! Olha, Apolão, aqui está o seu dinheiro. Mas olha, você tem que me ajudar. Vá agora na taverna e traga aqui chá e 10 torradas. Veja bem, eu estou te pagando, mas você tem que me ajudar. Vamos, vá, você não sabe quem é essa mulher. Essa mulher é tudo. É tudo, olha. Não vá pensar, sei lá o quê, tá bom? Apolão tinha acabado de se sentar para trabalhar, havia colocado os óculos, então ele acabou de enfiar a linha na agulha devagar, tirou os óculos devagar, depois ele contou o dinheiro devagar, aí então ele disse: é para comprar uma porção inteira? Eu voei! Apolão, você tem a curiosidade de me perguntar isso? Você é um imbecil! Eu vou matar você! Eu vou matar esse homem, Lisa! Eu mato esse homem! Você não sabe quem ele é! Esse homem é um carrasco! Ele é o meu carrasco! Eu mato esse homem! Eu vou matá-lo! Eu não suporto mais do que tudo! Eu não consigo mais! Eu não consigo mais! Eu estava apenas representando para tentar salvar as aparências. Mas eu estava representando um ataque verdadeiro. Eu estava tendo uma crise nervosa. Só que eu reconheço que eu não precisava de tudo aquilo. Lisa ficou bastante assustada e logo depois
entrou Apollon com um chá. E aquele chá comum, prosaico, me pareceu inconveniente depois de tudo que tinha acontecido. Lisa, você me despreza? Ela não soube o que responder. Beba o chá. Decidi, naquele momento, que eu iria me vingar, iria castigar Lisa, ficaria muito tempo sem falar com ela, que era para ela aprender, iria irritá-la mesmo. O chá estava lá, me tocando. Decidi que deliberadamente não ia começar a servir, que era para causar ainda mais estranheza. Obviamente, quem sofria mais com tudo isso era eu mesmo. Eu tinha consciência da imbecilidade que eu havia acabado de fazer. Eu estou pensando em sair definitivamente daquele lugar, ela disse, tentando quebrar o silêncio. E esse lampejo de dignidade me irritou ainda mais e decidi que não iria falar por mais alguns minutos. Eu não vim incomodar o senhor, vim. A dignidade dela me irritava, me irritava. Me diga você, o que é que você veio fazer aqui, hein? Diga você para mim, eu sei o que você veio fazer. Naquele dia eu te disse palavras de compaixão. E agora você quer ouvir mais palavras de compaixão? Pois saiba que naquele dia eu estava rindo de você. E hoje também eu estou rindo de você. Você acha que eu fui lá para te salvar? Salvar? Salvar de quê? Salvar de quem? Talvez eu precise mais de salvação do que você. Poder. Poder era o que eu queria naquele dia. O que eu queria era levar você às lágrimas, era te torturar, levar você à histeria. Isso é o que eu queria. Eu fui um idiota em te dar meu endereço. E depois, mesmo antes de chegar em casa, eu já estava amaldiçoando você por causa desse endereço. Eu surgi diante de você como um herói! Um herói! E agora você ia me ver aqui nesse roupãozinho rasgado! E ainda no momento em que eu voava como um cão raivoso sobre Apollon. E por que você fica aí me olhando? E por quê? Por que você não vai embora? Por que você não some daqui? Então, aconteceu uma coisa estranha. Lisa percebeu. Ela entendeu que eu era infeliz. Ela me abraçou e ficou ali. Ela também chorou, hein? Eu chorei como eu nunca tinha chorado na minha vida. Eu não posso. Não me é permitido ser bom, eu não posso.
ficou ali, colada no abraço. Como eu a amava, como eu a odiava ao mesmo tempo. Um sentimento reforçava o outro. Mas ela ficou ali. E ela me abraçava com uma dor, um arrebatamento. Na manhã seguinte eu me vejo andando de um lado para o outro no quarto, numa ação nervosa. De minuto a minuto eu dava uma espiada pela fresta do biombo. Ela estava lá, sentada no chão, com a cabeça recostada na cama. Acho que chorava. Mas ela não ia embora, e era isso que me irritava. Ela já sabia de tudo. Ela já havia descoberto que o arrobo da minha paixão não passava de vingança. E que ao ódio que eu sentia se juntava um outro ainda pior, que já era pessoal. Eu não sei se ela entendeu tudo claramente, mas ela sabia perfeitamente bem que eu era uma pessoa viva e que eu não tinha condições de amá-la. Porque amar para mim significava dominar e torturar moralmente. Nunca na minha vida eu consegui imaginar outra espécie de amor. Cheguei ao ponto de pensar que o amor consiste no direito que o objeto do amor concede de ser tiranizado. Eu estava tão podre moralmente, tão distante da vida viva que eu não pude reconhecer que ela veio até ali. E eu a ofendi. Eu disse que ela tinha vindo para ouvir palavras compassivas, sem nem imaginar que ela poderia ter vindo para me amar. Verdade seja dita, eu já não a odiava tanto no momento em que eu andava de um lado para o outro. Eu apenas queria que ela fosse embora. Eu apenas queria que ela desaparecesse. Eu estava tão morto, tão distante da vida viva que até respirar era difícil. Então ela se levantou, colocou suas roupas e se dirigiu para a porta. Corri atrás dela, segurei sua mão, abri, coloquei ali, tornei a fechar, olhei profundamente nos seus olhos e corri para o meu canto. Eu fiz essa crueldade, eu fiz, mas foi sem pensar, não foi de coração, embora tivesse sido intencional. Eu fiz por causa da minha cabeça ruim. Mas era uma crueldade tão falsa, tão livresca, inventada, que eu mesmo não pude conter a minha vergonha e saí atrás dela. Cheguei na porta e ainda consegui ouvir os passos dela no andar de cima. Lisa. Ela não respondeu. Depois eu ouvi se
abrir pesadamente a porta que dá para a rua e também ouvi fechar pesadamente. Ela partiu. Voltei para o meu canto e fiquei parado ali, perto da mesa, olhando para o vazio que ficou na cadeira em que ela se sentava. Um minuto depois eu estremeci. Ali, na mesa, aqui, a nota de 5 rublos azul, a mesma que eu havia colocado na mão dela ainda há pouco. Era a mesma nota, não havia outra na casa, de modo que ela devolveu a nota ali no momento em que eu seria capaz de imaginar que ela fizesse isso. Não. Eu tinha tão pouco respeito pelos outros que eu jamais imaginei que ela faria isso. Isso eu não pude suportar. Eu fui para a rua atrás dela. A neve caía quase perpendicularmente. Não se ouvia um som, não se via ninguém. Melancólica e inutilmente brilhavam os lampiões. Andei uns 200 passos e parei. Para quê? Para que eu estou andando aqui atrás dela? Para quê? Para me atirar a seus pés, beijá-los, implorar o seu perdão? Eu até desejava isso. Meu coração estava dilacerado e jamais eu vou me lembrar desse momento com indiferença. Mas para quê? Para quê? Por acaso eu não vou odiá-la amanhã mesmo, justamente por ter beijado os seus pés hoje? Por acaso eu não soube hoje, pela milésima vez, o quanto valho? Não será melhor deixar que ela vá embora? Ela que vá com essa humilhação. A humilhação é uma espécie de redenção. Por pior que seja a imundície que aguarda, a humilhação vai salvar a Lisa. Mas será que tudo isso vai tornar a vida dela mais fácil? Nunca mais vi Lisa, nem ouvi falar dela. Durante muito tempo eu fiquei satisfeito com a frase da utilidade, da humilhação, do ódio, mas eu mesmo, naquela época, quase adoeci de angústia. Eu tenho tido muitas lembranças ruins agora. Mas será melhor terminar por aqui essas memórias? Eu acho que eu cometi um erro em começá-las. Tenho muita vergonha de ser eu mesmo. Vergonha de como eu estraguei a minha vida, me sepultando moralmente no meu canto, me distanciando da vida e me sentindo impotente. Todos nós nos distanciamos da vida. Uns mais, outros menos. E nos distanciamos ao ponto de, às vezes, termos uma certa repugnância pela vida viva. Por isso, não podemos suportar que nos façam lembrar dela. Os senhores talvez fiquem bravos comigo e digam: falem somente sobre si mesmo e sobre as suas mazelas no subsolo, mas não ouse dizer tantos nada. Eu
Permitam-me, senhores, eu não estou me justificando quando digo todos nós. E no que me diz respeito, eu apenas levei as últimas consequências na minha vida, aquilo que os senhores não tiveram coragem de levar nem a metade. E ainda acharam que essa covardia era bom senso, se enganando, se acomodando com isso. De modo que talvez eu esteja mais vivo do que os senhores. Aí eu não quero mais falar do subsolo. Embora saibam, aqui não termina as notas do subsolo desse paradoxista. Eu sei que eu não vou resistir e que vou continuar com elas. Mas eu penso que por hora é possível terminar por aqui.